diferença. Então, vamos revisar aqui rapidamente o que foi essa convenção, a convenção de Beberibe. Quem mora no Recife, Beberibe é um bairro ali da Zona Norte, não é isso? Eu fui entregar livros lá na convenção de Beberibe. Então, vamos lá. Um resumão especial para vocês, tá? Convenção desse carnaval. Convenção de Beberibe. Beberibe. Deixa eu colocar aqui, Beberibe. Está dando um erro aqui. Convenção de Beberibe. Professor, estou fugindo do carnaval se eu falar em Beberibe aqui, pessoal. História, viu? História. Grava aí. Se cair na prova, aqui vai te ajudar bastante. Tá? Só destacando o que vem a ser convenção. Olha, convenção, pessoal, é uma assembleia. Convenção é uma assembleia. É um ajuntamento de pessoas. É uma comissão. É muito comum a gente falar em concurso comissão. Beleza? Essa convenção ocorreu 5 de outubro de 1821. Aonde, professor? Pernambuco. Pernambuco. A Convenção do Beberibe está entre a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador. Ou numa perspectiva, né, da história do Brasil, entre a Revolução de 1817 e a independência do Brasil. E muitos que participaram de 1817 vão participar aqui também da Convenção de Beberibe. Beleza? Então, a convenção ocorreu em 5 de outubro de 1821. Essa assembleia, a dinâmica, o contexto. Para entender melhor o resultado desse processo histórico, chamado aí Convenção do Beberibe, a gente precisa trazer informações sobre a Junta de Goiânia. Ô, professor, mas o que vem a ser junta? Junta, pessoal, também é essa reunião, tá? Então, a Junta de Goiânia, e aqui vamos trazer uma cronologia, né? Porque isso facilita bastante essa cronologia, porque eu quero ser bem didático, porque aí vocês vão encontrar informações desencontradas, né? Sobre isso, tá bom? Então, convenção, a gente pode aí, né, colocar como acordo. Deixa eu só fazer aqui um ajuste para vocês, para que não haja uma confusão de conceitos, tá? Deixa eu só corrigir aqui, pessoal, porque facilita. Porque teve uma reunião, tal, mas a convenção, deixa eu colocar aqui, fica melhor para vocês, tá bom? Para vocês não misturarem os conceitos. A convenção, vou colocar aqui como acordo, um acordo feito através de uma reunião, de uma assembleia, um acordo, beleza? Então, a convenção é um acordo de Beberibe, tá? Um acordo de Beberibe. Deixa eu colocar aqui nessa cor, dando destaque, convenção como acordo, através dessa reunião, desse encontro, desse ajuntamento de pessoas que chegaram a um consenso, chegaram a um acordo, né? Conhecido como Convenção do Beberibe. Beleza? Por que eu fiz isso? Para que vocês também não pudessem aqui fazer uma confusão com a Junta de Goiânia. Junta é uma comissão. Certo? Junta é uma comissão. É uma assembleia. Ocorreu em que período, professor? Se instalou em 29 de agosto de 1821, certo? Ô, professor, mas o que tem a ver com a convenção? Calma. Então, a Junta de Goiânia, ela ocorreu, essa junta governativa, né, provisória, os membros, aqui, olha, componentes, elite pernambucana, a elite pernambucana. E o objetivo da comissão da Junta de Goiânia, Goiânia, pessoal, uma cidade
da Mata Norte de Pernambuco. Beleza? Então, Junta de Goiânia, Comissão de Goiânia. Ela foi instalada, por quê, professor? Foi instalada para aderir às políticas públicas de um evento que marcou a história de Portugal. A Junta de Goiânia está em sintonia com a chamada Revolução Liberal do Porto, ou de Porto, né? Revolução Liberal de Porto, que ocorreu em 1820, que exige o retorno de Dom João a Portugal, limita o poder dele. Então, a Junta de Goiânia vai aderir às políticas liberais, ou perfil liberal, pelo menos nesse sentido de combater o absolutismo. E também vai desautorizar quem governava Pernambuco naquele momento, que era Luís do Rego Barreto. Luís do Rego Barreto, que era a síntese do absolutismo em Pernambuco. E ele aprontou, viu, galera? Luís do Rego Barreto, ele é tido como algoz. Algoz da Revolução de 1817. E muitos que estavam aqui, olha, na Junta de Goiânia, na Convenção do Beberibe, estavam em 1817 e foram perseguidos por ele. Luís do Rego Barreto, ele era o carrasco. E por que essa fama de carrasco, professor? Porque ele, que desembarcou em Pernambuco, né, meados de 1817, ele vai criar um tribunal militar, para julgar sumariamente os patriotas. Quem são os patriotas, professor? Os patriotas são aqueles que participaram de 1817. E o que é que ele fez, professor, para ter essa fama? Ele vai estabelecer ritos sumários, enforcar, esquartejar corpos, tá? Pegar o corpo, colocar na cauda de cavalo e arrastar aquele corpo pelas ruas, expor cabeças e mãos, tá? Em vias públicas, violar abrigos religiosos, permitir abuso de jovens. Então, a Junta de Goiânia não aceita o governo de Pernambuco sob a tutela aí, né, nas mãos de Luís do Rego Barreto. Não há aceitação desse governo, não há aceitação. Então, essa comissão, essa junta é estabelecida justamente para não aceitar o governo de Luís Barreto, nesse cenário aí, né, da Revolução de 1820. E o próprio Luís do Rego Barreto percebeu que era contagem regressiva para sair do poder. Daí, olha, em agosto tem a criação da Junta de Goiânia. Mas, quando ocorre já a Revolução Liberal 1820, Luís do Rego Barreto vai tentar ser político, tentar fazer conciliação, convidar a elite para se reunir, para opinar, né, sobre o governo, porque ele percebia que era questão de tempo para ser destituído. Ele busca criar uma junta governativa. Em maio, quando o Dom João VI, né, reconhece as cortes representam, ou a gente pode fazer uma comparação com o Congresso brasileiro. Ele vai aceitar, Dom João, a limitação de poder. Então, isso faz com que Luís do Rego Barreto perceba, é questão de tempo para sair do poder. Só que em julho de 1821, ele sofre um atentado. E o tom conciliador que Luís do Rego Barreto tinha vai acabar. Ele vai prender de maneira arbitrária diversos pernambucanos, enviando-os, né, para Lisboa, para Fernando Noronha. E em Goiânia, o que acontece? Em Goiânia, esse governo constitucional em agosto é estabelecido e desconhece, então, a autoridade de Luís do Rego Barreto. Então, a Junta de Goiânia é criada em sintonia com a Revolução Liberal do Porto e para se opor ao governo de Pernambuco até então, né, Luís do Rego Barreto. Professor, mas
De onde vem a expressão Convenção de Beberibe? De onde vem, professor? Pois bem, essa junta aqui vai avançar. Luiz do Rego Barreto está aqui, olha, no Recife. Então, essa junta de Goiânia, pessoal, fica aí aproximadamente 60 quilômetros, né, de Recife. Esse município, né, é da região metropolitana, esse município que já foi da região metropolitana, mas que hoje voltou, né, à Zona da Mata, beleza? Dá aproximadamente 64 quilômetros, né, entre Goiânia e Recife. Goiânia, Mata Norte de Pernambuco. Então, os rebeldes de Goiânia, ou os revolucionários, vão atacar Recife, vão avançar sobre Recife. É quando Luiz do Rego Barreto, que contou aí, né, com um reforço de mais de 350 homens vindo da Bahia, só que ele percebeu que poderia até resistir, mas chegaria um momento que não teria mais fôlego, porque houve desertores no seu grupo, tá? Houve desertores, e diante desses impasses, vão negociar em um bairro hoje chamado Beberibe. Beberibe, que é um bairro da zona norte do Recife, fica ali entre Olinda e Recife, e aqui abre espaço para negociações. Negociações, professor, sim. Nessas negociações, destaque fica para Gervásio Pires. Gervásio Pires, que é tido como um pacificador. E nessa convenção, pessoal, nessas tratativas, em 5 de outubro de 1821, eles chegaram a um acordo. Daí a expressão convenção. Acordo. Essa convenção vai concluir, vai definir que a Junta de Goiânia governe, tem autonomia sobre Goiânia e outros municípios, enquanto que Recife e Olinda fica nas mãos de Luiz do Rego Barreto. Então foi um acordo do tipo não agressão, um acordo de pacificação, sim. Então, por esse acordo, os dois lados manteriam suas posições até que as cortes definissem. Então, é nesse momento que vai ter dois governos em Pernambuco, professor? Sim. Um governo da resistência, a Junta de Goiânia, tá? E, por outro lado, você tem um governo de Rego Barreto. E Rego Barreto controla aí sobre Recife e Olinda. Até que as cortes decidem pela criação de uma junta governativa liderada, comandada pelos pernambucanos. E Gervásio Pires é escolhido para ser presidente da Junta Democrática Independente de Pernambuco. Veja, a convenção acorda no 5 de outubro. Luiz do Rego Barreto sai no dia 26 de outubro. Ele durou alguns dias, foi embora, porque justamente a ideia seria esperar a decisão das cortes. Pessoal, gostou? Novidade aqui para vocês. É raro encontrar livros